Muito bem, estamos para mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou falar sobre as possibilidades, os desafios e as benesses dos temperamentos. Como é que seria um fleumático com sanguíneo no casamento, um colérico com fleumático, um colérico com melancólico, tá bom? Então, vamos lá! Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo e hoje trabalho com mapas astrológicos natais para o autoconhecimento. Hoje nós temos uma verdadeira deficiência de autoconhecimento, de compreensão de si mesmo, e nesse canal eu explico que nada melhor do que o simbolismo, ou é o que às vezes falta, né? São as imagens, são categorias, são modos, né, de você conseguir imaginar como você é e como o outro é. Então é com base no simbolismo que eu trabalho, né, que eu desenvolvo o meu trabalho, tá bom? Então vamos lá falar sobre temperamento. Bom, primeiro eu vou falar, né, das uniões aí mais fáceis e depois eu vou passar para aquelas que são um pouquinho mais, né, delicadas, que precisaria aí de uma compreensão, né, do que é o outro. Eu não gosto muito de usar a palavra amadurecimento porque aquilo que amadurece, né, aquilo que está maduro está perto de morrer, né? Está perto de cair de podre. Então, como o meu professor, né, de filosofia e simbolismo, meu professor que ensina sobre a vida, que é o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, ele nos ensina que as virtudes são jovens e nós precisamos ser jovens, né? Ser leves, né? Ser frescos. Só os jovens se apaixonam. E para conquistar uma virtude, nós precisamos nos apaixonar, nos enamorar delas. Então aqui eu não digo que você precisa ser maduro para o seu casamento dar certo, né? Em relação aos temperamentos. O que nós precisamos é compreender como o outro funciona um pouquinho mais. E os temperamentos, eles são mais um elemento para ajudar nisso, tá bom? Gente, eu já fiz um vídeo descrevendo os temperamentos. Então, se você não entende do que eu estou falando, vai lá, assiste o meu vídeo sobre os temperamentos e você vai entender melhor. Aqui, eu vou falar da combinação deles como casal, entre homem e mulher, como casal, tá bom? Bom, as combinações mais fáceis que eu consigo pensar são, por exemplo, de um sanguíneo com um melancólico. Mais ainda, né, para o melancólico, mas para o sanguíneo também. Por quê? Né? Porque o melancólico, ele é da terra, lembra-se? Ele é da terra. Então o melancólico, ele é muito realista. E daí, muitas vezes, pessimista, né? E muitas vezes, perfeccionista. Até rima. Ele é chato, ele é cri-cri. O que acontece? Muitas vezes o melancólico, ele se vê preso, né? Gente, o melancólico de temperamento ou de mentalidade. Também no vídeo, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas existe uma diferença entre temperamento e mentalidade, tá, gente? Tem uma diferença. Aqui eu vou mesclar os dois, porque se eu for separar toda hora, aí, né, vai ficar difícil o vídeo. Mas talvez eu mescle mente com corpo, tá bom? Mas o melancólico, muitas vezes, o seu realismo, o seu pessimismo, faz com que ele seja muito duro. Faz com que a vida para o melancólico seja muito pesada, sabe? Sabe a figura de Atlas? Com o globo no mundo nas suas costas? Então, o melancólico é um pouquinho assim, ele sente o peso do mundo nos ombros. Gente, não vamos esquecer, né? Vamos nos lembrar de que a Terra é muito dura, tá? A Terra é dura. Então, o que o sanguíneo faria aqui no casamento, né? Homem ou mulher? Ele, né, teria a função de airar a terra, né? Arar mesmo e airar. Então, uma terra que foi arada e airada, ela fica mais leve, né? Então, o sanguíneo, ele colocaria ar aqui. Ele daria leveza para a terra do melancólico, né? E o que o melancólico faria pelo sanguíneo? Gente, o sanguíneo, ele é disperso.
O sanguíneo, ele voa por aí, então ele é quente e úmido, então ele voa, entendeu? O ar, você não agarra o ar, né? O ar tá por aí. Então, o melancólico, ele daria mais firmeza, mais pé no chão pro sanguíneo, realmente. Não, calma aí. Por exemplo, se o sanguíneo chegar com uma ideia, né, muito grandiosa, meio estapafúrdia, uma coisa que só funciona na mente dele, ou uma coisa, sabe, que meio assim, não dá pra fazer agora aquilo que ele tá querendo. O melancólico pode chegar e falar, ó, então, o que você quer é muito legal, muito divertido, só que não vai dar pra fazer por esses motivos e esses. Mas se nós fizermos mais isso, isso e isso, talvez dê para fazer o que você quer. Então o melancólico, ele dá uma visão mais prática e também uma lentidão, assim, não, vamos com paciência, né? Vamos esperar mais um pouquinho, porque nesse momento não dá para fazer isso. Mas daqui uma semana, daqui um mês, 6 meses, vai dar para fazer. Essa combinação é muito boa. Tem desafios? Tem. Só que, né, o casamento de sanguíneo com melancólico é uma ótima coisa. O próximo casal seria um fleumático com colérico. Aí a gente pode dizer, mas eles são opostos, né? Sim. Só que aqui é uma oposição que também é complementariedade. Né? Por quê? O colérico, sabemos, né, como é o colérico. Ele é um foguetão. Né? Ele é um foguete, né? É um tratorzão, ele passa por cima de tudo e ele vai fazer e pronto, e acabou. Aí o fleumático vem com o quê? Com a calma. Só que é diferente do melancólico, porque o melancólico é mais realista e seco, o fleumático é mais diplomático. Então ele não vai chegar assim, não dá pra fazer o que você quer, né? Calma, que o melancólico falaria assim. Né? O fleumático vai dizer assim, legal sua ideia, bacana. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Só precisamos mais disso e disso pra fazer, mas vamos fazer. Então assim, né? O fleumático, calma lá. Né? Vamos fazer o que você quer, mas vamos devagar com a carruagem. O fleumático, ele vai conseguir dar estratégia para aquilo que o colérico faria no impulso e talvez desse errado, ele quebraria aquilo que ele quer fazer por causa do impulso. E o que o fleumático ganha? O fleumático ganha calor, ganha velocidade. Aqui, gente, eu diria para tomar um pouquinho de cuidado, porque o colérico, ele pode acabar sendo autoritário, passando por cima, né? Se você é colérico casado com fleumático, aprenda com o fleumático. Aprenda a calma do lago, né? Que só tá ali sendo lago. Se você é uma chama enorme, calma. Você não precisa incinerar tudo, queimar tudo, chegar quebrando tudo para você realizar as coisas. Às vezes, as coisas precisam de calma para ser realizadas. Pega a calma do seu fleumático, da sua fleumática, às vezes vai na dele, tá? Um pouco de paciência, porque assim, gente, a verdade é que colérico se acha um pouquinho, porque eles têm muita energia, muita capacidade construtiva, e hoje isso é bastante estimado, né? É uma boa característica, assim, mas calma, sabe? Calma. Só que sim, né? Às vezes o fleumático, ele é muito paradão, né? O fleumático, ele pisca devagar. Isso pode irritar um pouquinho o colérico. Se você tá com dificuldade para fazer aquilo que você quer fazer, desenvolver um projeto, chama o seu parceiro colérico, ele vai, sabe, ele vai dar o pontapé inicial que você precisa para você ir e fazer o que você quer, fleumático, tá bom? Bom, eu também gostaria de falar, né, que casais que também dariam certo seria sanguíneo com sanguíneo, né? Colérico com colérico. Por quê? Porque eles se conhecem, e, né, ele sabe o que esperar do outro, ele não se frustra, porque o outro é parecido com ele. Então, talvez isso ajude o melancólico, até porque cada um prova do seu próprio veneno, não é mesmo? Brincadeira. Mas é um pouco disso, né? Se você casa com alguém muito com temperamento ou mentalidade parecida, você sabe o que esperar e você também percebe quais atitudes você mesma tem que são ruins, né, para com os outros, porque você tá provando do seu próprio vício, do seu próprio problema com o outro, né?
Porque todo temperamento tem qualidades e defeitos. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre casais que vão encontrar, né, uma certa dificuldade, talvez no convívio aí, por serem muito diferentes. Então, por exemplo, melancólico com colérico, né? Eu já cansei de falar nesse canal que é uma combinação difícil, tá? Os dois vão precisar de muita calma e paciência para isso dar certo. Só que o que acontece é que os dois, mais o colérico, não tem muita calma e paciência, né? O melancólico, ele parece ter calma, né? Ele tem calma, só que ele também é intransigente. Então é o seguinte, se com um fleumático, o colérico poderia se expressar sem, né, grandes tragédias, com o melancólico ficaria um pouquinho difícil, porque o melancólico não aceita a grosseria, né? Ele não aceita o jeito ogro do colérico. Ele não vai aceitar. Então ele vai ficar assim. Você está falando assim comigo por quê? Né? Aí o colérico, pá. É um pouquinho complicada essa combinação. Porque os dois são secos, né? O colérico é quente e seco, o melancólico é frio e seco. Então eles se expressam de maneira diferente. Um é bastante estridente, o colérico, e o outro é contido, é pra dentro, frio. Só que os dois são secos. O colérico, ele não vai transigir para poder impor a sua autoridade, impor a sua maneira de ser. E o melancólico não vai transigir porque o melancólico tem um senso de honra e de integridade muito grande. Então, se aquilo que o colérico está dizendo contraria o que ele acha certo, ele não vai ceder. Só que o colérico, ele é mais premente, ali mais estridente, né? Ele grita, fala alto, aquela coisa. Coléricos falam alto e melancólico não gosta disso. Então daria conflito aqui. Aí os dois precisariam trabalhar. O melancólico poderia pegar um pouquinho do calor do colérico, ser um pouquinho mais animado, aprender, por exemplo, a falar um pouco mais alto, a dizer o que ele quer, de maneira não tão fria e, né, mas um pouquinho mais quente, né? Você pode se expressar, mas não necessariamente criar uma fortaleza que te separa do outro. Porque assim, gente, uma qualidade do colérico é que ele quebra o pau, mas também daqui a pouco, entendeu? Ele quebrou o pau, mas deixa pra lá, né? O melancólico não, se ele quebrar o pau com você, ele te odeia, né? Acabou. Então assim, aprenda com o colérico a deixar pra lá depois. Eu sei que é difícil porque as coisas ficam marcadas no melancólico. Só que, gente, uma coisa sobre casais é que eles se transmutam um no outro. Então, falando de casamento, você pode, se você quiser, né, absorver as virtudes, as qualidades do outro. Então, aprenda um pouquinho com o colérico. E colérico, não queira impor de maneira estridente, na base do grito, o que você acha. Tenha respeito. Tenha mais cuidado. Você não é o dono do mundo. Calma, vai devagar, sabe? Aprenda com o melancólico um senso de honra e integridade que você tem que ter com o outro. Por exemplo, aprenda com o melancólico a sentar e resolver as coisas na base da conversa, né? Tente compreender, né? Não só expressar o que te desagrada, mas senta, conversa, né? Com calma. Você pode se expressar, mas de maneira educada, né? Senta, fala. Precisa ser tudo na base do estresse? Não precisa. Bom, o próximo casal, eu não diria que existe uma grande dificuldade, né? Eles até poderiam ficar junto com os casais que vão combinar bastante sem grandes problemas, né? Que é o sanguíneo com o fleumático. Eles combinam porque os dois são úmidos. Os dois se adaptam. Os dois têm essa adaptabilidade, os dois têm uma capacidade social muito grande, os dois conseguem se dar bem. Mas aqui, um pontinho é que talvez, né, o sanguíneo se sinta um pouco entediado com o fleumático.
E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o sanguíneo, ele precisa de um pouquinho de controle, né? Ele precisa de um pouquinho de limites, tá? Porque senão ele sai voando por aí. Gente, sanguíneo é um passarinho, entendeu? Sanguíneo é um esquilo, né? Sai, né? Assim, eu já disse aqui, né, que o colérico tem que tomar cuidado para não ser agressivo e o sanguíneo para não ser leviano, né? Então, se o fleumático não se encorpar um pouquinho mais, não colocar essa água aí para mexer, talvez ele perca um pouco a capacidade de reter o sanguíneo. Vocês estão me entendendo? O sanguíneo, ele pode sair voando, né, procurando novas coisas, tá entendendo? Então vamos usar essa pacificação, essa tranquilidade, mas não vamos esquecer que a água é profunda, né? E se a água quiser submergir a água, ela submerge. Então vamos pegar essa umidade aí e colocar um pouco de peso no sanguíneo. O fleumático pode usar o próprio calor do sanguíneo, né? O sanguíneo, gente, vai fazer bem para um fleumático, porque como o melancólico, né? Ele vai fazer o fleumático rir, vai fazer o fleumático ficar feliz, né? E tudo mais. Só que, né? Às vezes o fleumático é meio bobo, né? Meio paradão. Precisa tomar cuidado porque o sanguíneo gosta de estímulos mentais, né? Estímulos verbais. Ele gosta de conversar, ele gosta de se divertir, ele gosta de passear, ele gosta, entendeu? Uma coisa meio aguadinha demais, pode ser que ele, né, fique meio entediado, né? Bom, e o último casal aí do qual eu vou falar é o colérico com o sanguíneo. Aqui pode dar um probleminha pelos mesmos motivos que eu já falei do colérico, porque, na verdade, pode dar um problema com o sanguíneo, porque para o colérico, o sanguíneo pode ser considerado leviano e muito engraçadinho demais pro meu gosto. O colérico pode achar. Ele acha que o sanguíneo só quer se divertir, né, não quer trabalhar. Ele talvez vai querer mandar no sanguíneo, faça isso, faça aquilo, tal. Como o fleumático, pela umidade, ele talvez deixa pra lá, entendeu? Tá bom. Só que isso pode cansar um pouco uma hora, né? E realmente o sanguíneo, ele é leviano, né? Eu não vou só puxar a sardinha. O sanguíneo é leviano, né? O sanguíneo é distraído. Às vezes ele não cumpre com o dever, não cumpre com o que foi combinado. Aí você vai cobrar, ele faz uma piadinha e depois eu faz uma piada e fica tudo bem. Só que o colérico não vai cair na piada. Não, ele vai rir com você, só que aí ele também vai mandar você catar coquinho e vai, né, explodir do jeito que ele explode, mandando você fazer o que ele mandou você fazer, em vez de ficar contando piada, em vez de ficar contando historinha. O colérico gosta do sanguíneo, ele vai rir com ele. Só que pode dar esse atrito, né? De assim, vamos parar de rir e vamos trabalhar? Sabe assim? E o sanguíneo, ele pode querer evadir um pouco desse confronto com o colérico, né? Porque o colérico, ele cobra. Porque o colérico, como o melancólico, tem secura, então ele vai cobrar. Tem aquela intransigência que eu disse. Daí, o sanguíneo vai querer evadir daquilo, né? Porque, caramba, nada que ele faz tá bom, nada que ele faz tá certo. Ele é distraído mesmo. E aí, como é que fica? Então, às vezes, pode dar briga por causa disso. E pode ser que o colérico diga coisas que podem abater um pouquinho o sanguíneo. Porque o sanguíneo é gente, por mais que seja sanguíneo. Então pode ser que ele se sinta abatido. Gente, nada mais triste do que um sanguíneo triste. E o colérico pode sentir que não consegue ir para frente realmente na relação com o sanguíneo. Porque o sanguíneo é, né, muito disperso. E por mais que o fogo ele se expanda, seja quente, mas ele mantém a própria forma, ele é seco. Então o colérico, ele sabe o que ele quer e ele vai em direção àquilo. O sanguíneo, ele sabe, mas vamos contar uma piadinha, vamos rir um pouquinho, vamos beber uma cervejinha, depois a gente vê isso aí, né? Isso acontece um pouquinho com o fleumático também por causa da umidade.
Então, mas pessoal, é por aí, né? Se eu esqueci algum parzinho, comente aí que eu posso responder. E se você quiser descobrir mais sobre o seu temperamento, né, quiser ver como é que você pode lidar melhor com o temperamento do outro, eu dou consulta de astrologia natal, né, faço um mapa para o seu autoconhecimento, usando o simbolismo astrológico, usando o simbolismo natural antigo, tá bom? Então, é isso, muito obrigada por quem assistiu até o final, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!